Olá você, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Mundo Milagre. Eu sou a Camila Milagre e hoje a gente vai fazer mais uma leitura do texto de um curso em milagres. A gente está no capítulo 11, vamos fazer hoje a sessão 2. Vamos juntos? Sessão 2, o convite à cura. Se a doença é separação, a decisão de curar e ser curado é o primeiro passo rumo ao reconhecimento do que queres verdadeiramente. Todo ataque é um passo para longe disso, e cada pensamento de cura o aproxima. O Filho de Deus tem tanto o Pai como o Filho, porque ele é ambos, Pai e Filho. Unir ter e ser é unir a tua vontade com a dele, pois a vontade dele para ti é ele mesmo. E a tua vontade é entregar-te a ele, porque na tua compreensão perfeita do Pai, tens o conhecimento de que há apenas uma vontade. Mesmo assim, quando atacas qualquer parte de Deus e do reino dele, a tua compreensão não é perfeita e o que realmente queres está, portanto, perdido para ti. A cura, então, vem a ser uma lição de compreensão, e quanto mais a praticas, melhor professor e aprendiz vens a ser. Se negaste a verdade, que melhores testemunhas da sua realidade poderias ter, além daqueles que foram curados por ela? Mas certifica-te de incluir a ti mesmo entre eles, pois na tua disponibilidade para unir-te a eles está a realização da tua cura. Todo milagre que realizas te fala da paternidade de Deus. Todo pensamento de cura que aceitas, seja do teu irmão ou na tua própria mente, te ensina que tu és filho de Deus. Essa frase é incrível, né? Já vou marcar ela aqui. Todo pensamento que cura, todo pensamento, perdão, de cura que aceitas, seja do teu irmão ou na tua própria mente, te ensina que tu és filho de Deus. Como pode melhorar isso? Em cada pensamento, e antes de continuar, me veio à tona aquele exercício que a gente fez do livro de exercícios, né? Da minha santidade, curar o mundo, da minha santidade, ver outra coisa no mundo, da minha santidade, colocar outra ideia no mundo, né? Então, todo pensamento de cura que aceitas, seja do teu irmão ou na tua própria mente, te ensina que tu és filho de Deus e sim, né, portanto, capaz de realizar muitas grandes coisas. Voltando ao texto, agora sim. Em cada pensamento capaz de ferir que mantens, onde quer que o percebas, está a negação da paternidade de Deus e da tua filiação. E a negação é tão total quanto o amor. Não podes negar parte de ti mesmo, porque o resto parecerá separado e, portanto, sem significado. E, sendo sem significado para ti, não vais compreendê-lo. Negar o significado é falhar na compreensão. Só podes curar a ti mesmo, porque só o Filho de Deus necessita de cura. Tu necessitas dela porque não compreende a ti mesmo e, portanto, não sabes o que fazes. Tendo esquecido a tua vontade, não sabes o que realmente queres. A cura é um sinal de que queres tornar algo íntegro. E essa disponibilidade abre os teus ouvidos à voz do Espírito Santo, cuja mensagem é integridade. Ele te capacitará a ir muito além da cura que empreenderias, pois ao lado da tua pequena disponibilidade para tornar íntegro, ele depositará a própria vontade dele, completa, e fará com que a tua seja íntegra. O que é que o Filho de Deus não é capaz de realizar com a paternidade de Deus em si? Que era exatamente o que a gente estava falando, né? Como a gente pode simplesmente curar algo na nossa mente, realizando isso com a paternidade de Deus em nós. O que a gente poderia escolher curar hoje na nossa vida? E a gente está fazendo os exercícios e hoje a gente estava na lição 80. No momento, né, que eu gravo esse áudio aqui, foi o mesmo dia que eu gravei o áudio da lição 80. E fala como é só eu reconhecer que está tudo resolvido. Quanto a gente reluta em acolher o nosso
poder pessoal de simplesmente reconhecer e solucionar, liberar, soltar todos os conflitos. E o texto continua. Apesar disso, o convite tem que partir de ti, pois certamente aprendeste que aquele que convidas como teu hóspede habitará contigo. O Espírito Santo não pode falar a um anfitrião que não lhe dê boas-vindas, porque não será ouvido. O hóspede eterno permanece, mas a voz dele torna-se cada vez mais tênue em companhia alheia. Ele precisa da tua proteção só porque o teu cuidado é um sinal de que tu o queres. Pensa como ele, mesmo que seja só por um momento, e a pequena centelha venha a ser uma luz flamejante que enche a tua mente de tal modo que ele venha a ser o teu único hóspede. Sempre que convida o ego a entrar, diminui as suas boas-vindas. Ele permanecerá, mas tu terás te aliado contra ele. Ele, Deus, ele, o Pai, ele, o Espírito Santo, ele, o Filho em você. Então, qualquer que seja a jornada que escolheres empreender, ele irá contigo à espera. Podes confiar seguramente na paciência dele, pois ele não pode deixar uma parte de Deus. No entanto, tu precisas de muito mais do que paciência. Nunca terás descanso enquanto não conheceres a tua função e não a cumprires, pois só nisso é que a tua vontade e a do teu Pai podem ser totalmente unidas. Tê-lo é ser como ele, e ele se deu a ti. Tu, que tens a Deus, tem que ser como Deus, pois a função dele veio a ser a tua, como a dádiva dele. Convida esse conhecimento a voltar à tua mente e não permitas que nada que o obscureça a penetre. O hóspede enviado por Deus a ti, ensinar-te-á como fazer isso se apenas reconheceres a pequena centelha e estiveres disposto a deixá-la crescer. A tua disponibilidade não precisa ser perfeita, porque a dele é. Se apenas ofereceres a ele um lugar pequeno, ele o iluminará tanto que tu permitirás que ele seja aumentado com contentamento. E através desse aumento, começarás a te lembrar da criação. E lendo essa passagem, me vem muito isso que a gente tem feito já com 80 dias seguidos de lições. E quem está nessa jornada comigo também comenta isso. Quanta coisa foi embora em 80 dias, é impressionante. Quantos pontos de vista foram embora, quanto retorno para a gente, para o amor que a gente é, para a bondade que a gente é, para a gentileza que a gente é, para a liberdade que a gente é. Quanto a gente já retornou a tudo isso. E esse é o lugar, né, em que a gente dá esse espaço para essas palavras, dá espaço à energia de Deus, Espírito Santo, a essa energia de amor, de paz, de carinho, de cuidado, de paciência, que começa a iluminar tanto que a gente começa a acordar pensando no exercício, a dar um jeito de arrumar um tempo para fazer uma leitura, porque isso aumenta tanto, tanto, tanto essa luz, que faz com que a gente comece a se lembrar do que a gente de verdade é, Criador. E o texto continua. Preferes ser um refém do ego ou anfitrião de Deus? Só aceitarás a quem convidares. Estás livre para determinar quem será o teu hóspede e por quanto tempo ele permanecerá contigo. No entanto, isso não é liberdade real, pois ainda depende do modo como vês. Espírito Santo está lá, embora ele não possa ajudar-te sem o teu convite. E o ego não é nada, seja ele convidado por ti ou não. A liberdade real depende das boas-vindas à realidade, e dentre os teus hóspedes, só o Espírito Santo é real. Conhece, então, quem habita contigo meramente reconhecendo que já está presente, e não te satisfaças com consoladores imaginários, pois o Consolador de Deus está em ti.
e com essas palavras tão empoderantes, eu fico tentada a continuar a leitura mais um pouquinho, mesmo que o vídeo fique um pouco mais longo hoje, mas me vem esse desejo de expandir nessa energia, de dar espaço para o Espírito Santo em nós, para o consolo, para o afago, para o afeto. E quanto isso tem adoçado a minha vida, eu posso dizer por mim, mas vejo vocês comentando também comigo, quanto isso tem acalmado corações, tem dado suporte, força, coragem, porque na verdade, quando essas palavras ressoam na gente, elas ressoam como um retorno para casa mesmo, e é como se a gente se sentisse acolhido, um colo bom, um colo de Deus, um colo do Espírito Santo. O que mais é possível, né? Então acho que eu vou ler mais um pouquinho e vou fazer a sessão 3 da escuridão à luz. Vamos juntos? Quando estás exausto, lembra-te de que feriste a ti mesmo. O teu Consolador poderá dar-te o descanso, mas tu mesmo não podes. Não sabes como, pois se soubesses, não poderias nunca ter exaurido a ti mesmo. A não ser que firas a ti mesmo, jamais poderias sofrer de forma alguma, pois não é essa a vontade de Deus para o Filho dele. A dor não é de Deus, pois ele não conhece nenhum ataque e a paz dele te envolve silenciosamente. Deus é muito quieto, pois nele não há nenhum conflito. O conflito é a raiz de todo mal, pois sendo cego, não vê a quem ataca. No entanto, sempre ataca o Filho de Deus, e tu és o Filho de Deus. O Filho de Deus, de fato, necessita de consolo, pois ele não sabe o que faz, acreditando que a sua vontade não lhe pertence. O reino é seu, e apesar disso, ele vaga sem lar. Em casa, em Deus, ele está solitário no meio de todos os seus irmãos, não tem amigos. Permitiria Deus que isso fosse real, quando ele mesmo não teve vontade de ficar só? E se a tua vontade é a dele, isso não pode ser verdadeiro para ti, porque não é verdadeiro para ele. Olha, bem essa energia que a gente estava comentando, né? Que eu comentei com base no texto que acabou. Esse consolo, esse colo, que é o lugar que a gente percebe, uau, esse aqui é o meu lugar, esse lugar de acolhimento, de bondade, de alegria, de sabedoria, de equilíbrio, de harmonia. E o que mais é possível, né? E o texto continua. Ó, minha criança, se conhecesses o que é a vontade de Deus para ti, a tua alegria seria completa. E o que é a vontade de Deus já aconteceu, pois foi sempre verdadeiro. Quando vem a luz e tiveres dito, a vontade de Deus é a minha, verás uma beleza tal que saberás que ela não vem de ti. A partir da tua alegria, criarás beleza em nome dele, pois a tua alegria, assim como a dele, não mais poderá ser contida. O pequeno mundo desolado sumirá do nada e o teu coração estará tão cheio de alegria que saltarás para o céu e para a presença de Deus. Não posso te dizer o que isso será, pois o teu coração não está pronto. Será, gente? Será que agora é a hora? E o texto continua. No entanto, posso te dizer e frequentemente lembrar-te de que o que é a vontade de Deus para Ele mesmo é a vontade dele para ti. E o que é a vontade dele para ti é teu. O caminho não é difícil, mas é muito diferente. O teu é o caminho da dor, a respeito do qual Deus nada conhece. Esse caminho é de fato duro e muito solitário. O medo e o luto são os teus hóspedes e eles vão contigo e habitam contigo durante o caminho. Mas a jornada escura não é o caminho do Filho de Deus.
Caminha na luz e não vejas os escuros companheiros, pois eles não são companheiros adequados para o Filho de Deus, que foi criado da luz e na luz. A grande luz está sempre em torno de ti e brilha a partir de ti. Como é possível que vejas os companheiros escuros em uma luz tal como essa? Se os vês, é apenas porque estás negando a luz. Mas em vez disso, nega a eles, pois a luz está aqui e o caminho é claro. Deus nada esconde de seu filho, mesmo que seu filho queira esconder-se. Entretanto, o Filho de Deus não pode esconder a sua glória, pois é a vontade de Deus que ele seja glorioso. E assim deu-lhe a luz que brilha nele. Tu nunca perderás o teu caminho, pois Deus te conduz. Quando vagas incerto, apenas empreendeste uma jornada que não é real. Quando vagas incerto, apenas empreendeste uma jornada que não é real. Os companheiros escuros, a estrada escura, tudo isso é ilusão. Volta-te para a luz, pois a pequena centelha em ti é parte de uma luz tão grande que pode varrer-te de toda a escuridão para sempre. Pois o teu Pai é o teu Criador e tu és como Ele. As crianças da luz não podem habitar na escuridão, pois a escuridão não está nelas. Não sejas enganados pelos consoladores escuros e nunca permitas que eles entrem na mente do Filho de Deus, posto que não tem lugar no templo dele. Quando és tentado a negá-lo, lembra-te de que não há outros deuses a serem colocados diante dele, e aceita a vontade dele para ti em paz, pois não podes aceitá-la de outro modo. Lembra quando a gente falou sobre isso, sobre os ídolos, né? Qualquer coisa pode ser um ídolo, né? Algumas religiões julgam o ídolo como estátuas, como entidades, como, enfim. Mas ídolo é qualquer coisa que você dê, é qualquer coisa a qual você dê mais poder do que a si mesmo. Pode ser uma doença. Idolatrando uma doença. Pode ser qualquer outra coisa. Que mais pode ser um ídolo? Pode ser um relacionamento. Pode ser um monte de coisas que nada tem a ver com a função e com aquilo que você veio buscar. E o texto continua. Só o Consolador de Deus pode consolar-te. Na quietude do templo dele, ele espera para dar-te a paz que é a tua. Dá a paz dele, para que possas entrar no templo e achá-la esperando por ti. Mas sê santo na presença de Deus, ou não saberás que estás lá. Pois o que não é como Deus não pode entrar na mente dele, já que não foi o pensamento dele, e, portanto, não pertence a ele. E a tua mente tem que ser tão pura quanto a dele, se queres conhecer o que te pertence. Guarda o templo dele cuidadosamente, pois ele próprio mora lá e habita em paz. Tu não podes entrar na presença de Deus com os companheiros escuros ao teu lado, mas também não podes entrar sozinho. Todos os teus irmãos têm que entrar contigo, pois enquanto não estiverem aceito, tu não podes entrar. Quanta liberação a gente ainda requer. Quanto a gente ainda tem para soltar de mágoa, culpa e pecado que foi personificado em tempos, espaços, dimensões, em tantas coisas ou pessoas ou situações, que enquanto você não soltar, não consegue retornar. E o texto continua sobre isso. Pois não podes compreender a integridade a não ser que sejas íntegro, e nenhuma parte do filho pode ser excluída se ele quer conhecer a integridade do seu pai. Aqui já temos um gatinho participando. Não sei se dá para vocês ouvirem. Ele adora fazer o 100. Estamos finalizando já. Na tua mente, tu podes aceitar toda a filiação
e abençoá-la com a luz que o teu Pai lhe deu. Então, serás digno de habitar no templo com ele, porque é a tua vontade não ser sozinho. Deus abençoou o filho dele para sempre. Se o abençoares no tempo, estarás na eternidade. O tempo não pode separar-te de Deus se tu empregas a favor do eterno. Olha isso, o tempo não pode separar-te de Deus se tu empregas a favor do eterno. E aqui se encerra, e não sei se eu vi isso em algum lugar ou está me ocorrendo agora, mas a gente pode, para qualquer coisa que incomode a gente nesse momento, seja o que for para você, conecte-se com a energia disso e diga: faça-se a luz. Faça-se a luz. Faça-se a luz. Nessa situação, faça-se a luz. Com essa pessoa, no conflito que eu tenho com essa pessoa, faça-se a luz. Faça-se a luz, faça-se a luz. E o que mais vai ser possível? Se hoje é difícil abençoar, se hoje é difícil amar, então faça-se a luz. Pode ser um bom começo para as coisas a que a gente tem mais resistência. E o que mais vai ser possível para a gente depois dessa leitura. Espero que tenha sido uma contribuição para vocês, como foi para mim. E a gente se encontra na nossa próxima lição ou na nossa próxima leitura. Um grande abraço e até lá.